Eu sou natural. Não eu sou natural, né? Supostamente eu sou natural. Eu sou Natural de natural. Florianópolis. Natural de Florianópolis. Eu sou natural. Vocês são naturais. Como que eu sei, em que momento que eu sei que eu devo hormonizar, como diz a galera? A pergunta difícil é essa, cara. Difícil, é bem Porque difícil. tem várias variáveis, no meu ponto de vista, pelo menos. Tem muitas variáveis. Assim, a primeira é que ninguém fala. É que talvez, depois que você começar a hormonizar, você nunca mais pare. Então, a avaliação que a pessoa tem que fazer é: quero levar a agulhada o resto da vida? Talvez e muito provavelmente, né? Muito provavelmente. Cara, isso é uma que isso Muito eu ouvi, provavelmente. eu ouvi o Braulio Pinduca falando isso num podcast recentemente. Aí eu peguei, olhei e falei assim: tá falando besteira? Não, não tá falando besteira não, cara. É bem verdade isso. Sim, porque Eu nunca é tinha uma parado pra decisão pensar nisso. para sempre. Não só porque você vai gostar dos efeitos, né? Vai querer manter isso, mas também porque muitas das vezes você não consegue recuperar bem hoje. E aí você tava num nível, foi para um nível acima e despencou. E aí o resto da tua vida você vai baixo, não? Tá, mas e aquela história, por exemplo, assim, ó, eu vejo que muitos atletas competem e depois querem fazer uma TPC. Aí o cara quer ver o LH dele lá no topo. Assim, qual é o sentido da TPC? É fazer o teu corpo, é fazer os teus níveis hormonais se tornarem fisiológicos novamente nesse ponto de vista? Ou simplesmente, qual é o objetivo disso? Porque eu não vejo muito objetivo o cara que quer seguir carreira no fisiculturismo, fazer uma TPC para querer ver o FSH, o LH, né? Não, isso é ridículo. É só confusão mental. É a pessoa que não sabe o que tá fazendo. É assim, a partir do momento que você... Respondendo a pergunta, então. Tem um cara que eu sigo, que eu adoro ele, é um coach inglês. Ele trabalhava muito com atleta de rugby e tal, para passar em doping. O cara tem uma experiência com doping. E aí, quando perguntam para ele qual que é a hora de hormonizar, ele pergunta: o que você vai ganhar na tua vida com isso? Você vai fechar um contrato de $1 milhão? Vai ganhar algum dinheiro, algum recurso? A tua imagem corporal vai te trazer mais cliente? Ou a tua força, ou o teu performance, teu desempenho? Faz Qual é o sentido. benefício? Tem algum benefício real fazer isso? Que vai aumentar os riscos. Se você ter um evento vascular lá na frente de você. Então, você possivelmente estará encurtando um pouco sua vida. Para quê? Eu tenho a minha resposta, mas cada pessoa vai ter que responder. Porque o que vale a pena para mim pode não valer a pena para o filho. Não, o que vale a pena pra ti, eu acho que pra mim vai valer sempre a pena. E tem o problema da pessoa iniciar muito cedo, que é muito normal hoje em dia. Então, tu inicia hoje, tu tem um ganho de massa muscular muito grande, mas tua articulação, teu tendão, ele não acompanha. Essa molecada hoje, então, YouTube, que a gente trazendo também informação, conhecimento, vai gerando nas pessoas mais cedo ainda a vontade. É importante citar aí o seguinte: o que você conquistar com droga poderia ter sido conquistado naturalmente, só vai ser sustentado com droga. Então, assim, se você queima etapa, digamos que você conseguiria pôr 15 quilos de massa magra naturalmente, e daí você ia entrar num platô foda, que para quebrar esse platô você ia ter que deixar de ser natural. Mas se você começa a usar a droga antes de conquistar essa massa que era possível para você, você já está pagando um aluguel por essa massa muscular que você poderia ter tido sem hormônio. E tu inibe uma resposta que poderia ser fantástica no futuro, né? Perfeito. Então, quem tem base natural, você pega aí atleta que tem 6 anos de treino, e aí o cara vai hormonizar, ele tem um resultado fantástico com uma dura por semana. É absurda a diferença. Agora, então, vamos falar de doses, assim, pra galera ter uma noção. Se para você ter um resultado X, você precisava de 500 miligramas Por semana. por semana, e você abusou e usou 1.500, quando você reduzir para 500, você perde aquilo. Por isso que é importante a introdução do esteroide ser paulatina, leve e constante. Por isso eu sou contra o TPC para quem realmente vai fazer o uso do esteroide pensando em performance, em alguma competição. Se você decidiu que você vai fazer o uso do esteroide, ficar fazendo TPC é meio perda de tempo para Enxugar quem gelo, vai fazer né? isso. É enxugar gelo. É que as pessoas gostam de saber que, não,
Eu vou ter fertilidade o dia que eu quiser ser pai, por exemplo. Mas é um pensamento tão idiota, porque você basta olhar para o sexo oposto. Uma mulher não pode tomar pílula há 15 anos, daí decidir ter filho, para de tomar e engravida. Por que a pessoa acha que o sistema, a fertilidade masculina, ela inibe para sempre, né? Não, é reversível, né? Lógico, dependendo do tempo que foi suprimido, demora mais para você recuperar. Por isso, até hoje em dia, muita gente advoga, eu advogo o uso do HCG intraciclo. Eu, por exemplo, demorei 12 semanas. Foi o tempo que eu necessitei para fazer um tratamento com pouca coisa, tá? Usei um pouco de clomídia, um pouco de HCG, um pouquinho de anastrozol e parei com os hormônios. Eu não tomei nada durante 12 semanas. Eu lembro que quando a gente fez o teste de farmácia e a Carol deu positivo, eu já botei uma dura para comemorar. E aí, por mais incrível que pareça, eu acho que eu nunca falei isso em lugar nenhum, todas as vezes os meus ciclos são muito lights, assim. Só que eu sempre fiz períodos muito longos. Sim. Porque eu acredito que o processo de ganho de massa muscular é lento. Então, por exemplo, não adianta o cara vai fazer uma preparação e durante 10 semanas ele usa 2 gramas por semana, vai. Mas o teu corpo ele precisa de um período, né? O processo de ganho de massa muscular é lento. Então, às vezes, vale mais tu fazer o uso consciente, né? Durante um período mais longo, né? Eu prefiro 1000 vezes pelo seguinte. Gasta-se muito mais saúde você dando uma paulada e tirando o pé, dando uma paulada e tirando o Isso, pé. é o que a maioria faz. O cara faz um ciclo e faz uma TPC. Aí depois da TPC ele perde metade do que ele ganhou. Ele vai gastar mais saúde para voltar onde ele parou, para daí começar a evoluir de novo, do que se ele tivesse feito um cruise. Então, o músico cuida dos meus exames, cara, e eu percebo, né, pela conduta que ele tem comigo, é que a gente não faz muita flutuação. Ele faz com que o meu organismo se mantenha sempre num padrão linear, assim. E aí você não tem janelas de saúde, sabe? Porque se tu pegar os meus exames antigos, eram assim, né, pum, 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 pum. E tu sabia o que eu tava fazendo só pelos exames. Uhum. Era assim, era drástico, mas até quanto tempo tu é capaz de fazer isso, né? E quanto tempo você leva para recuperar a saúde? Então, digamos que você fez o uso de um estanozolol para preparação. Teu HDL foi lá para 15. Uhum. Porra, vai demorar para isso aí voltar. Então, primeiro erro da galera. Fazer ciclos longos com drogas perigosas. Drogas ruins. Por quê? Porque quando a pessoa não tem um planejamento, que a maioria das pessoas que estão assistindo a gente não tem um planejamento, não é um atleta, né? Quais seriam essas drogas ruins? As piores para parâmetro de exame seria estanozolol, o pior que tem. Você tá falando em termos de toxicidade? Em termos de... Sim, mas não fígado propriamente dito. Diversos marcadores. Sim. Então, assim, joga um stano, você vai ver HDL despencar, você vai ver LDL subir. O quadro geral fica muito ruim. Entendi. Alotestin, Superdrol, extremamente inflamatórios. O cara fica 2 meses, já não consegue comer direito, fica fudido, a digestão fica ruim. Então, por isso essas drogas que são muito famosas, por quê? Porque tem um efeito foda. E hoje em dia eu tenho uma pequena bronca, eu adoro as páginas de humor maromba, eu me divirto. Só que existe uma romantização muito com a trembolona, por exemplo. Sim. Então, tudo, trembolona, trembolona. E trembolona virou um nome muito comum. E não é pra ser. Porque das drogas é a que mais fode a cabeça. Então, eu conheço muitos casais que separaram. A gente falou sobre isso no podcast passado, o psicólogo falou sobre o efeito da budenona e da trembolona, né? A gente comentou bastante sobre isso, cara. Não, e assim, você vê a pessoa no primeiro ciclo da vida dela que ela tomar trembolona. Tem um vídeo do Dorian falando, ele falou, tipo, porra, aquilo, parabolan era tão forte que a ampola era 76 miligramas, a gente usava, tipo, 1, 2, 3 na semana e era absurdo. E aí, hoje em dia, você vê os caras falando em 1 grama de tremo por semana. Você fala, velho, você não tem shape pra isso, não tem como. E aí, o dano neurológico, o cara tem crise de ansiedade, pânico, uma porrada de coisa. Quantos meses você leva para sair de um quadro desse, entendeu? Por isso essa ideia de você fazer um uso paulatino de hormônio. Então, assim, melhor sugestão para qualquer iniciante, dura. 1 dura por semana.
Só texto. O dia que o cara vê que texto não estagnou, não consigo render mais, eu preciso, né? Eu preciso quebrar um platô. O que que eu vou fazer? Aí pensa em associar mais alguma coisa ou dobra a dose. 2 duras. E fazendo esse uso, pô, você pode ficar 10 anos sem encostar numa trembolona Cami, e ter um resultado. E tu não acha que é aí que a galera se perde? Por exemplo, é muito comum um praticante convencional da academia, o tema nosso aqui hoje é drogas do verão, o cara, então vou fazer uma dura por semana. Daí ele teve um ganho lá, um período de tempo, vamos supor, de 5 quilos. É comum a pessoa imaginar, intuitivo, pensar, vou tomar 2, eu vou ter 10 quilos. Isso. Então, se eu tomar, é só ir multiplicando. Isso é errado. Completamente errado. Pelo tempo da hipertrofia, a hipertrofia é um processo lento. Segundo lugar, o ganho inicial de peso com esteroide é bizarro, mas ele é bizarro não por síntese de músculo, e sim por capacidade de glicogênio. Então, você começa um ciclo, o teu corpo vai segurar 5 kg de água no músculo. E aí o cara, pô, cresce, as camisetas ficam apertadas. Aí deu 2 meses, ele, caralho, estagnou, não ganha mais nada. Cara, você nem começou a ganhar ainda. Por enquanto foi só inchaço. Sim. Então vai levar um ano pra você ver um resultado legal, pra você achar que talvez tenha que aumentar a dose de alguma coisa. É aquela velha história, né? Tu vê o cara no palco, o cara se orgulha, vira pra ti e fala assim, de um ano pro outro, né? Ganhei 9 quilos de um muscle contest pro outro. Ele falou assim, cara, ele não ganhou 9 quilos, ele perdeu o condicionamento de um ano pro outro. Sim. Porque ninguém ganha 9 quilos. Tu ganha ali 2 quilos, vai, 3 quilos, sei lá. Ninguém ganha, eu gosto de ver o Dexter, né? Dexter porque ele tem um puta histórico. Então o ganho dele era coisa de 1 quilo, 1,5 Isso. no ano. Aham. E é o cara mais linear, Sim. talvez, do Mr. Olympia seja ele. Então você vê assim, essa é a meta, né? É ganhar essa qualidade de massa. Porque eu percebo que as pessoas elas associam muito o teu sucesso na carreira com a quantidade que supostamente tu usa, né? Então, por exemplo, assim, o Correia deve... Dexter Jackson, pô, o cara tá falando Dexter Jackson. Pelo contrário, cara, é aquilo que a gente tá falando. Às vezes tu fazer muito de pouco é muito mais interessante fazer pouco de muito, né? Então, por exemplo, demorei 12 semanas pra engravidar. De 20 anos de uso, pô. E, cara, e assim, ó, teve médicos, amigos, colegas, porque quem fez a minha TPC ali pra poder fazer esse trabalho foi o Muzi, e amigos meus disseram, não, cara, não, isso aí vai... Eu tenho pacientes que começaram em janeiro e estão com quadro de azoospermia em dezembro, que não sei ainda, depois de um ano. E sim, cara, mas tudo bem, mas a gente tem que avaliar individualmente o histórico de cada um, né? E esse é um ponto excelente, pelo seguinte. Minha dica para todo mundo que quer um dia usar esteroide é: antes, faz um espermograma. Descobre se você é fértil ou não, antes de usar. Porque muita gente culpa o esteroide, só que o cara já era infértil. Porque dentro do mundo existe um monte de gente que não pode ter filho. Sim, por várias razões, né? Exato, e não é porque toma bomba. E aí, primeiro descubra se você é fértil ou não. Se você é fértil, você vai recuperar a fertilidade. Né? Isso vai ter volta. Agora, se você já é infértil, aí já pode sair botando as duras. E às vezes tu tem quantidade de espermatozoide, mas ele não tem também a qualidade, o formato, tem outras variáveis também, né? Sim, sim. Então, o pessoal gosta muito de problematizar, né? Só que assim, se você já tem um sistema endócrino formado, você não precisa se preocupar tanto com isso. Aí vai a outra dica. Não usar esteroide antes dos 18. Até atendi esses tempos um senhor que levou o filho dele. E aí o senhor falou, tô trazendo meu filho, ele tem 16 anos, eu queria que ele começasse a tomar uns venenos. Eu falei, cara, não. O pai? O pai. Eu falei, não, espera. Deixa ele ficar maior. E aí, é muito cedo para você arriscar nunca mais, né? Uma decisão Aí para com sempre. certeza um moleque de 16 anos, o Felipe pode falar, ele não
Ele não adquiriu a consciência corporal, o poder de contração muscular, as técnicas que ele supostamente deveria ter para poder fazer uso e otimizar o resultado também, né, cara? Tem uma margem muito grande, né? Eu Sim. faço uma analogia que é como se fosse lançar um foguete de uma montanha. Tem a possibilidade de lançar lá de cima, com a mesma amplitude, alcançar um lugar mais alto aqui de baixo. E queimar toda essa etapa que tu teria natural, né? Então, Eu imagino, eu já tenho uma outra analogia. Eu imagino um carro, cara. Tu passa a primeira, a segunda, a terceira. Tu leva todas as. Um carro de corrida, tu leva todas as marchas ao máximo do giro. 7.000 giros, troca de marcha. Tum, tum, tum. Justamente para otimizar o tempo e a performance de cada marcha, né? E aí vem um outro ponto que é. Eu não vou apertar o botão do turbo na segunda marcha, Sim, entendeu? que é o que todo mundo quer fazer. Então, hoje em dia, a pergunta que a gente mais escuta é: o que eu tomo para começar a treinar? Você fala, não. Loucura isso, cara. Loucura. Aqui, pô, a gente ouve muito esse tipo de coisa. E são perguntas assim, cara, que me fazem refletir de como as pessoas hoje enxergam essa relação treino e hormônio, cara. De uma maneira muito, como tu disse, romântica, assim. E saindo fora disso, a sorte é que no Brasil não tem. A indústria farmacêutica não pode fazer propaganda de remédio na TV, igual lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é bizarro, né? Tipo, para dormir melhor, tome isso. Para acordar bem, tome isso. Aqui no Brasil ainda não pode fazer isso. Mas as pessoas começaram a romantizar fármacos para tudo na vida. Então, vou estudar para concurso. Venvance e Ritalina. O cara é músico. Vai ter uma apresentação. Para ele não ficar nervoso, ele toma um atenolol. Então o cara começa a se medicar para tudo. Só que nisso você perde a humanidade da coisa. Você vira uma máquina, um robô. E aí você não tem mais sentimentos. E aí você não tem emoções, sensações. O que eu vejo muito na academia é as pessoas não gostam de treinar. Elas gostam do resultado do treino. Elas não gostam do treino. Porque assim, você conhece com quem eu comecei a treinar e sabe que é uma filosofia de amar a dor, né? É aquela coisa assim, porra, nossa, eu tô destruído. É a mesma coisa quando eu vejo algum amigo meu que faz triatlon. Porra, o cara tá se arrastando ali no final e ele tá feliz pra caralho. Tipo assim, porra, consegui. As pessoas, se a gente for fazer uma analogia com o triatlo, elas dão uma voltinha na bike, correm um pouquinho, dá uma nadadinha e quer tirar a foto no pódio. isso. Mas elas não aprendem a amar aquilo, a superação, falar, não, porra, eu tô com dor hoje, mas eu vou dar um jeito de treinar. Eu vou trocar de exercício. Não, eu vou... O que que tá acontecendo? Fazer um estudo. Eu quero evoluir, eu preciso subir a carga. Fazer um diário de treino. Com quantos quilos eu tô supinando? Qual que é a minha meta desse ano? Quantos quilos a mais eu vou pôr? As pessoas desistem muito antes. Eu vi essa semana um ditado do Navy SEALs, que são os fuzileiros, né, dos Estados Unidos, que eles falam que quando a tua mente disser que deu, você chegou em 40% da tua capacidade. Você não tá nem na metade ainda. Então, quando os caras vão fazer aquelas caminhadas do caralho com mochila e coisa, quando começou a querer desistir, é 40%, velho. Só que só vai saber o que é 100% quem persistir. E aí, quando você descobre que a tua mente tentou te enganar pra você parar muito antes, você descobre o poder que você tem de dominar ela. Fala, não, eu consigo muito mais do que isso. Tanto é que hoje você é um problema. Você quer ir muito além. Daí, às vezes, se estoura porque você já dominou a dor. Eu não tenho aquele botãozinho que regula.